pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Márcia Sena, né? Trabalhei como orientadora educacional da escola durante aproximadamente 18 anos, eu acho, acredito, né? Saí então no final do ano passado. E a minha história nessa escola começa em 1983, com 7 anos de idade. Quando então eu vim conhecer a escola junto com os meus pais e a minha irmã, né? E aí comecei a fazer parte do grupo de alunos da escola. No primeiro ano, eu era aluna da professora Lúcia. E aqui nessa escola eu fiz meus grandes amigos, desde quando eu era pequenininha até depois com mais tempo de idade. Os meus amigos de infância ainda me acompanham até hoje. Eu tenho grandes amigos que eu construí aqui dentro, né? Desde quando eu era aluna do primeiro ano, eu estudei aqui até a 8ª série, no meu tempo era a 8ª série, saí daqui então para estudar o primeiro ano do segundo grau em outra escola, porque o Nossa Senhora do Brasil ainda não tinha e também o Rainha do Brasil não tinha, né? Então aqui dentro eu passei por várias situações importantes para minha caminhada, para o meu jeito de ser, e eu acredito que os valores que eu construo, que eu tenho hoje, foram trazidos pela escola em parceria com a minha família e com os amigos que eu fiz aqui dentro. Tenho professores que eu vou carregar sempre na minha história. Então a professora Lúcia foi minha professora do primeiro ano, que eu jamais vou esquecer dela, nunca. A professora Margarete, do segundo ano, e dela eu tenho lembranças fantásticas, porque a gente aqui naquela época nós tínhamos os Jogos da Primavera, né? E a professora Margarete, então nós tínhamos o Pirlim Pim Pim, que era o grupo dos Jogos da Primavera, que era muito conhecido. E dali pra frente foram muitos outros professores importantes, a professora Silvia, a professora Heloísa do 4º ano e assim muitos outros, né? Também foi uma professora que me trouxe pra cá quando eu já era adulta, então já tinha me formado em educação. Foi também uma professora, uma ex-professora minha, que me trouxe pra cá, que foi a irmã Lenir. A irmã Lenir foi minha professora de ensino religioso aqui na escola, e naquela altura do campeonato eu havia me formado, e aí uma semana depois de me formar em pedagogia, orientação educacional, ela me convidou então para eu vir trabalhar aqui, substituindo a minha orientadora então, que era a Lisete Volpe. Também aqui eu tive 2 grandes professores que me acompanharam durante um bom tempo da minha caminhada de adolescente, que foi o professor Rogério, professor de História, e a professora Irani, que era professora de Português, né? Esses professores foram marcos importantes na minha vida, assim como a professora Miriam de Matemática, foram pessoas extremamente importantes na minha vida, me ensinaram muito do meu jeito de ser um pouco mais teimosa, eu acho, né? Então assim, acho que eu aprendi com eles a reivindicar os meus direitos, a reivindicar os direitos das pessoas à minha volta. Eu aprendi com o Rogério, com a Miriam e com a Irani. Então foram pessoas de muita importância na minha vida. Naquela época, a gente tinha 2 grandes grupos na escola, na adolescência, que era um grupo do 8º ano e o meu do 7º ano, que era a Nata. A Nata era feita de 5 ou 6 meninas que estavam sempre juntas na escola e que se titulavam assim, né, a Nata, os melhores da escola. Então, uma coisa de adolescência, de grupo, de formar grupos na adolescência, e o nosso grupo, então, a Nata, que tinha aí a Helena, a Audrey Bernardes, tinha a Tanara, eu, a Cristiane Titibol e a irmã dela, enfim, era um grupo de meninas que se intitulavam então a Nata da escola e que vinha competir com um outro grupo, que agora não vou me recordar o nome do outro grupo, que era o grupo do 8º ano. Então aqui a minha vida iniciou, aqui eu tive namorado, aqui eu fui líder de turma, fui presidente de grêmio estudantil, enfim, toda a parte, acho que eu vivi muito bem minha adolescência dentro dessa escola. E depois então as minhas filhas, e daí aqui então eu vivi a parte da minha adultez, e aí casei, engravidei, tive as minhas 2 filhas, né, que hoje estudam aqui e que são tão apaixonadas pela escola quanto eu. Eu penso que a escola evoluiu em tudo, desde a estrutura física, o manejo, a forma de lidar com as coisas e com as pessoas, enfim, penso que algumas práticas foram se aprimorando por conta do momento social que se passou, né? 70 anos de caminhada na educação. Então, como eu dizia antes, eu
passei por pessoas fantásticas aqui dentro, eu tive professores fantásticos, eu tive pessoas importantes na minha caminhada que fizeram com que cada vez mais eu fosse gostando da educação, e por isso depois eu procurei a educação como meio profissional também. Então acho que a escola tem o melhor trabalho, o trabalho mais bonito da escola é o trabalho que ela faz em relação aos valores. Aprender matemática, português, ciências, sem desvalorizar nenhuma dessas disciplinas é extremamente importante, sim. Mas o que fica no coração, o que fica na alma, o que fica de paixão, sempre é muito mais importante. Eu acho que isso Nossa Senhora do Brasil faz muito bem. Acho que Nossa Senhora do Brasil trabalha muito com a emoção, trabalha muito com os valores e trabalha muito com o desejo de cuidar do outro e de tornar e fazer com que o outro se sinta bem aonde ele está. Então, as memórias que eu tenho do Nossa Senhora do Brasil, lá de quando eu era aluna, são únicas, né? E eu carrego com elas para minha vida inteira. E as memórias que eu tenho do Nossa Senhora do Brasil enquanto eu fui profissional foram importantes. Quem educa, colhe, paz e bem. Escola Nossa Senhora do Brasil. Quem educa, acolhe. Há 70 anos.